Olá, galera! Estamos novamente em mais uma aula de física. Eu, professora Evanice Almeida, juntamente com minha orientadora, professora doutora Priscila Passi, estamos com vocês acompanhando nesse processo do cursinho Vem para Unir 2021. Então, antes de iniciar nossa aula, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir nossas aulas, né? Porque senão vocês não conseguem receber essas aulas, né? Então, vamos lá, sem demora, vamos iniciar nossa aula. Hoje a nossa aula é Física Ondulatória, nossa aula 17, né? Então, vamos lá para a nossa aula. Ondulatória. O que é ondulatória? Ondulatória é a parte da física que estuda todos os tipos de ondas, seja elas eletromagnéticas, como a luz, ou mecânicas como a luz, ou mecânicas, por exemplo, as oscilações que ocorrem na superfície das águas, que é o caso das ondas marítimas. As ondas são o resultado de várias perturbações que oscilam, chamadas de pulso, que se propagam em um determinado espaço. Elas são formadas através de um estímulo, chamado de fonte, que são responsáveis pela origem das ondas. Aqui temos algumas classificações das ondas. A primeira classificação é a natureza das ondas. Dentro da natureza das ondas, nós temos ondas mecânicas, que se propagam somente em meios materiais e são governadas pela lei de Newton. Alguns exemplos são as ondas oceânicas, que são perturbações que se propagam através da água, e as ondas sonoras, que se propagam através dos gases, líquidos e sólidos. E temos as ondas eletromagnéticas, que são ondas que se propagam no vácuo com a mesma velocidade e são resultantes da combinação entre o campo elétrico e o campo magnético. Por exemplo, luz, ondas de rádio e raio-x. Aqui temos alguns exemplos, né? Nós temos radiação não ionizante, que são radiações que não fazem mal para a saúde. E temos radiação ionizante, que são aquele tipo de radiação que fazem mal para a saúde das pessoas. Então, aqui dentro da radiação não ionizante, temos a frequência extremamente baixa, temos a frequência muito baixa, né? Por exemplo, aqui os computadores, temos as ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha. Aqui na radiação ionizante, nós temos que são aquelas radiações que fazem mal para a saúde. Nós temos radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Temos também as ondas de matérias, que são ondas utilizadas em laboratórios e que estão associadas a elétrons, prótons e outras partículas elementares, além dos átomos e moléculas. Isso podemos entrar em direção de vibração. O que são essas direções de vibração? As ondas transversais e as ondas longitudinais. O que são ondas transversais? São ondas que as vibrações possuem um ângulo de 90 graus, perpendicular em relação à direção da propagação das ondas. Este é um exemplo das ondas das cordas e das ondas do eletromagnetismo. E as ondas longitudinais são ondas em que as vibrações ocorrem na mesma direção do movimento. Este é o exemplo das ondas sonoras. Aqui temos algum exemplo, uma figura que representa essas ondas. Na onda longitudinal, se você observar, ela se propaga na mesma direção e sua emissão também é na mesma direção. Nas ondas transversais, por exemplo, uma corda, quando você mexe numa corda, elas têm propagação em uma direção e a emissão é totalmente em direção ao contrário. Por exemplo, no eixo X e Y, as ondas transversais. Direção de propagação. Temos 3 direções de propagação: ondas unidimensional, ondas bidimensionais e ondas tridimensionais. As ondas unidimensional são ondas que propagam-se em uma mesma direção. Por exemplo, as ondas em corda.
E as ondas bidimensionais são ondas que se propagam-se sobre um mesmo plano. São quando duas linhas nodais, que dividem-se em duas partes, vibram em sentido contrário e cruzam o centro. Por exemplo, ocorre na superfície de um lago. E as ondas tridimensionais são ondas que se propagam em todas as direções, como, por exemplo, podemos citar as ondas sonoras na atmosfera ou metais. Então, entramos em meios de propagação. Temos alguns meios de propagações, que é meios lineares, meios limitados, meios uniformes e meios isotrópicos. Nos meios lineares, se diferem ondas de qualquer ponto particular do meio em questão e podem ser somadas. Já nos meios limitados, ele é finito em extensão, caso contrário, são considerados ilimitados. E os meios uniformes são propriedades físicas e não podem ser modificadas de diferentes pontos. E nos meios isotrópicos, suas propriedades físicas são as mesmas em qualquer direção. Então, entramos em ondas senoidais. As ondas que se movem com perturbações que podem variar de acordo com o tempo e a distância. As ondas senoidais, elas são ondas que se propagam em meios senos, ok? Então, por isso que é senoidais, senos. E os elementos da ondulatórias, que são características das ondas que podem variar de acordo com o comprimento, a frequência, a amplitude e a velocidade. Aqui temos um exemplo de como é essa característica destas ondas. O que é o comprimento de onda? É a menor distância entre dois pontos que possuem o mesmo movimento no mesmo instante. E a amplitude é o máximo de deslocamento de um ponto do meio em relação à sua posição de equilíbrio. Aqui temos um exemplo, esta figura representa o comprimento de onda, ela pode ser de crista para crista ou do vale para um vale, é o comprimento de onda. E a amplitude, esta altura aqui de uma onda. Frequência e período. O período é o tempo T de um ciclo completo de uma oscilação de uma onda. Aqui, por exemplo, tem uma figura ao lado, podemos observar que temos em cada 1 segundo, temos 3 ciclos. Então, temos aqui primeiro período, né? Temos segundo período e o terceiro período. Então, em cada 1 segundo, são 3 ciclos. Então, o período é isso daqui. A frequência F e o período dividido por unidade de tempo, por exemplo, 1 segundo, e é expressa em Hertz. Aqui temos a equação F de frequência igual a 1 dividido por período, né, que é a forma do período de uma onda. A frequência, elas são esses, né, movimentos aqui. Então, a frequência, onde, por exemplo, temos mais frequência aqui nessa figura, na segunda figura. Por quê? Porque aqui temos 10 ciclos, né, em 1 segundo. Então, nós vamos substituir na equação, ó, 1 dividido por período. Quantos períodos nós temos aqui? Na figura 2, temos 10, né, 10 ciclos. Então, seria 1 dividido por 10. E encontramos a frequência deste exemplo aqui. A velocidade de propagação de uma onda é determinada pela distância percorrida sobre o tempo gasto e pode ser calculada pela seguinte equação. V, de velocidade de propagação, é igual a comprimento de onda vezes a frequência, ou velocidade de propagação de uma onda é igual a comprimento de onda dividido por período, ou velocidade de propagação de uma onda é igual a comprimento de onda vezes 1 dividido por período. Isso aqui é a velocidade do som, é a equação. Ondas estacionárias. São ondas que permanecem estáticas, né, em um resultado da interferência de duas ondas senoidais iguais, que propagam-se em sentido oposto.
Este é um caso das vibrações obtidas por uma corda de violino, né? Quando ele sofre uma deformação, a perturbação propaga-se por outra, e a corda reflete as suas extremidades fixas, como vocês estão vendo na figura aqui. Aqui as ondas estacionárias já têm suas extremidades fixas, ok? Por exemplo, o dia a dia, uma corda de violão, né, o violão geralmente, né, suas extremidades são fixas, ou um varal de roupa também, porque suas extremidades são fixas. Ondas estacionárias. Se duas ondas senoidais de mesma amplitude, mesmo comprimento de onda se propagam em sentido oposto ao longo de uma corda esticada, sua interferência mútua produz uma onda estacionária. Uma característica marcante da onda resulta em que existem lugares ao longo da corda, chamado nós. Que são nós? São esses pontos pretos aqui, né, na figura C. Aqui na terceira figurinha aqui, se você ver, na terceira figura, tem uns pontos pretos. Isso aqui é chamado de nós, onde a corda nunca se move. No ponto médio entre os nós estão o antinós, ou ventres, né? Os ventres, que são os antinós. Que é isso aqui, é nessa seta aqui que fica os antinós, ok? Onde a amplitude da onda resultante é máxima. Ondas como essa configuração são chamadas de ondas estacionárias, porque a forma da onda não se move para a direita ou para a esquerda. Aqui temos, aqui nesse exemplo, vamos ver aqui, temos a figura A e a figura B. Aqui na figura A, nós temos vale com vale, né? Que é um vale positivo mais um vale positivo é igual a vale positivo. Aqui nós temos um gráfico construtivo. Aqui na segunda figura, nós temos crista com vale, então seria crista mais, né? Positivo menos o vale, nosso resultado seria uma onda estacionária destrutiva. E assim segue. Aqui nós temos crista com crista, positivo, construtiva. Temos aqui crista com vale, seria destrutiva, né? Mais com menos, né? Destrutiva. Aqui nós temos vale com vale, crista com crista. Nós temos, então, uma equação, uma figura construtiva, ok? Então, isso aqui é um exemplo de ondas estacionárias. Velocidade da onda em uma corda esticada. A velocidade da onda está relacionada com comprimento de onda e com frequência pela equação V é igual a lambda vezes F, né? Que é a velocidade da onda igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Mas ela é determinada pelas propriedades do meio como densidade linear de massa μ. E é a tensão T da corda, né? Que é chamado de tal. Então, temos aqui V é igual a raiz quadrada de tal dividida por μ. Então, esse μ significa que representa que é M dividido por L, que é a densidade linear da corda. Então, esse μ significa M dividido por L, tá ok? Então, temos T de tal, é a força de tração, aqui ela está submetida. Temos M, que é a massa, e L, que é o comprimento. Que então temos M dividido por L, é a densidade linear da corda. No sistema SI, a medida em metros por segundo. Então, aqui nós temos um esquema de como funciona, alguns conceitos, né, de ondas. Aqui nós temos um mapa mental, no caso, né? Temos ondas e temos a vibração que está em longitudinal e transversal. Comprimento de onda, que é lambda, e a amplitude, que é A. Nós temos aqui
um gráfico, né, que representa a crista e o vale, né? E temos aqui as naturezas, que é mecânica, eletromagnética, gravitacional. Temos a propagação unidimensional, bidimensional e tridimensional. Alguns exemplos: som, que é mecânica longitudinal, e a luz, que é eletromagnética transversal. Alguns fenômenos: reflexão, absorção, refração, difração, transmissão, polarização e interferência. Ok? Então, as ondas só transportam energia. Então, esse aqui é um mapa mental para poder vocês fixar o conteúdo. Aqui minhas referências. Então, bons estudos a todos. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e até a próxima aula. Bye!